Quem me conhece sabe que eu prezo muito pela evolução no lado da tecnologia. Então, a evolução é que vai nos fazer melhorar o serviço de forma contínua, sem interrupção, ou com interrupções programadas, aquelas interrupções que fazem a gente programar para melhorar o serviço. Usando o conceito de evolução no nosso projeto Empresa Livre, nós tínhamos um servidor onde ele estava virtualizado usando o Proxmox e nele tinha um HD dedicado para as VMs e um HD dedicado ali para o backup, simulando o que provavelmente você tem aí no seu ambiente. Falando de evolução, vocês devem conhecer a solução do Proxmox Backup Server. Caso você não conheça, vou deixar aqui o vídeo aqui nos cards agora, onde eu falo sobre o seu lançamento, né? Mostrei brevemente algumas funções lá. E nós vamos hoje aprender a configurar as nossas máquinas virtuais do nosso Proxmox para fazer o backup incremental usando a deduplicação no Backup Server, tá? No nosso BPS. E se você não me conhece, me chamo Caio Monteiro e desse canal eu falo sobre tecnologias open source, onde você pode contribuir com a sua empresa para entregar os seus serviços de forma open source da melhor maneira possível, tá? Então, vamos pro vídeo? Voltando aqui, assumindo que o nosso BPS já está na nossa rede, a gente vai ter aqui que fazer algumas coisas para poder comunicar com o nosso Proxmox. A primeira coisa é aqui a gente vir no nosso Access Control e nós vamos criar um usuário. Deixa eu remover aqui esse. Vamos criar aqui um usuário. Nós vamos chamar o usuário de, no meu caso, tá? Vou chamar ele de backup. Vou definir uma senha para ele. Vou confirmar essa senha. Aqui na parte nome, a gente vai colocar alguma coisa aqui para... E aqui eu vou colocar um e-mail aqui para ele, para poder saber quem é ele. Campo de comentário, muito importante, eu sempre falo para vocês. Adicionei o usuário. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Esse usuário, eu vou ter que colocar ele com permissão de acesso ao nosso pool de backup de 5 teras. Então, vou vir aqui em permissões, vou clicar em adicionar, adicionar permissão, vou escolher o meu usuário e vou dizer que, nesse caso, ele vai ter acesso apenas de backup. Vou adicionar. Feito isso, a nossa configuração necessária no BPS se resume a criar o usuário, aplicar permissão, mostrar aqui a chave, copiar e eu posso simplesmente esquecer aqui o nosso BPS. Já no nosso Proxmox, eu preciso vir aqui em Storage, adicionar Proxmox Backup Server, nossa última opção, né? O nome eu vou colocar aqui como BPS local, né? Pretendo fazer vídeos sobre outras formas de backup. O servidor vai ser o nosso IP. O nosso usuário, ele vai ser o nome do usuário, @bps, tá? Nossa senha. Aqui vai ser apenas o PVE1 no meu caso. Como eu falei, eu prezo muito pela evolução. E eu tento fazer de uma forma que vocês... que se assemelhe ao ambiente de vocês. Então, vocês, imagino eu, que não tem ainda vários Proxmox trabalhando em HA. Então, nada mais justo do que eu fazer da forma mais simples e começar a fazer a evolução. Aqui, eu vou clicar em ativar. E aqui, eu vou colocar o nome lá do storage, do data store que a gente criou. Lá é pool.bkp, -bkp. Aqui eu vou colar nosso certificado, nossa chave, que é a chave que ele usa para fazer toda a comunicação. Na nossa política de backup, configurada aqui certinho, e vou criar uma nova regra para tratar do diferencial que é o nosso BPS para fazer backup incremental. Então ele já vai trazer aqui o BPS como principal. Eu vou colocar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vou dizer que o backup vai começar às 22 horas. Vou incluir aqui as minhas VMs específicas para o backup. E vou dizer que ele vai enviar sempre o e-mail. Criado minha política de backup,
volto no meu data center, backup, e vou rodar essa job agora. Vamos abrir aqui para a gente começar a enxergar como é que ele trabalha. Bom, e aqui, após esse breve corte, que vocês não perceberam, ele concluiu aqui o nosso backup. Se eu abrir aqui o meu e-mail, ele vai ter o nosso backup, o nosso reporte de backup, onde ele levou 9 minutos e deu 144 GB. Na parte de tamanho, ele sempre vai levar em consideração o tamanho nominal da sua máquina virtual e não o tamanho usado. A gente sabe que máquinas virtuais existem o tamanho alocado e o tamanho definido. Então aqui não levem tanto em consideração isso daqui, tá? Mas serve como parâmetro para você não oferecer mais armazenamento do que seu pool de storage permite. E aí, feito isso, como é que está nosso BPS? Nosso BPS está aqui com 33 GB e devidamente configurado com os nossos 3 backups. Mas vamos rodar novamente o nosso backup para que a gente perceba como que funciona o backup incremental, como que ele se reporta. Então, executei novamente e ele vai rodar todo o backup novamente. Então, perceba que aqui ele já partiu para o nosso segundo backup, porque a primeira ele disse, ó, cara, não teve alteração aqui não. Eu tenho aqui, inclusive, 48 megas de transferência, porque do momento que eu executei para esse momento, houveram pouquíssimas alterações, então ele começa a trabalhar essa forma de backup incremental. E aí ele vai conseguir fazer esse backup incremental e vai optimizar o espaço. Já foi para a segunda máquina, então a segunda máquina ele está levando mais tempo, porque a VM é uma VM um pouco maior, e aí ele vai seguindo. Nessa segunda, ele já falou, ó, tem mais coisa para eu fazer aqui, mas ainda assim, cara, não é praticamente nada não. Então ele fez o backup aqui incremental de praticamente 100% e levou 77 segundos. E ele está indo para o nosso terceiro backup, e esse que não teve alteração mesmo. Então ele já concluiu aqui e disse, ó, cara, terminei em 3 segundos. Voltando para o nosso e-mail, o que é que ele vai acontecer aqui? Ele vai repetir o mesmo processo de backup, o mesmo reporte de backup, só que aqui ele vai dizer, ó, cara, eu levei 1 minuto, 144 GB, e aí no nosso BPS ele fala, ó, cara, 33 GB aqui ainda. E aí chegando no nosso Data Store, ele vai dizer aqui que eu tenho 33 GB e que eu tenho 6 snapshots, ou seja, 6 backups de 3 conjuntos de máquinas. Aqui, na segunda opção, eu tenho meus 2 backups feitos agora. Então, percebam que o backup incremental ele vai nos dar um ganho muito grande de alocação de espaço, ele vai conseguir comprimir muito melhor, e como ele começa a trabalhar com deduplicação de arquivos, que eu vou explicar no nosso próximo vídeo, na primeira semana de abril, caso você esteja vendo esse vídeo no dia do lançamento, você tem aqui um ganho de performance muito grande, de tempo, você pode inclusive aumentar mais backups durante a semana, você pode colocar um backup de meio-dia ali, lembrando que, conforme eu vou falar num vídeo à parte, que eu vou deixar na playlist de dicas, cuidado com esse excesso de jobs, seja de backup, seja de outra coisa, na sua rede no mesmo momento. Então procure da melhor forma segmentar isso na sua rede. Então percebam que esse Garbage Collection aqui, ele vai limpar os lixos que eu tenho de máquinas que foram removidas, por exemplo, da parte de limpeza mesmo para otimizar o espaço. E a de corte, para considerar esses 2 últimos aqui, é essa regra aqui que eu vou editar. Vou colocar para ele executar todo dia às 19h45, que é para pegar o nosso backup aqui. Então, vamos aguardar ficar às 19h45 para que a gente perceba, para que a gente veja a regra funcionando. Bom, aqui ele passou a executar, já executou na verdade e já concluiu. Se a gente vir aqui no nosso pool, ele vai ter apenas nossas 6 máquinas. Então percebam que o tempo de corte é muito mais rápido do que a limpeza de lixo que ele faz ali. Então aqui na segunda opção nós temos aqui, ó, 2, 4, 6, que contribui para 2 máquinas, 2 backups para cada máquina virtual. Então
tenha essas duas configurações bem feitas no seu BPS para que ele consiga fazer a sua coleta de lixo e em seguida faça o seu corte. Lembrando que você também pode configurar isso lá no seu Proxmox, mas o meu conselho é que você configure aqui, a menos que você tenha aí uma distinção por servidor virtualizado, ou seja, eu tenho um PVE1 que eu só quero 3 backups por dia, eu tenho o PVE2 que eu quero que ele mantenha os últimos 5, o PVE3 que ele mantenha os últimos 6, então a menos que você faça dessa forma, faça no seu Proxmox, caso não, faça aqui. Isso aqui vai de cada ambiente, então você precisa analisar a sua configuração. Feito isso, vai começar a aparecer aqui no tempo estimado o tempo necessário, o tempo de atenção que você precisa ter para que esse espaço seja preenchido. Se você fizer a configuração da coleta de lixo, a configuração do seu Garbage Collection no tempo correto e fizer a configuração do seu corte dos últimos backups, ou daquele número de backup específico da forma correta, você vai ter aqui uma definição de quanto tempo você precisa ter, de quanto tempo você vai ter esse espaço cheio, mediante o seu ambiente crescer. Então, quanto mais o seu ambiente crescer, os seus backups crescerem, ele vai começar a lhe dar aqui a informação do tempo estimado para esse disco ficar cheio. Bom, pessoal, então é isso por esse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição os vídeos, quando eu lançar, explicando item a item, de forma mais detalhada, do BPS, tá? Vai ter a playlist do BPS. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, peço que vocês tenham atenção em 3 itens principais, que é na configuração do BPS, nesse tempo de coleta de lixo e nesse tempo de corte, e no Proxmox aquela política de backup, tá? Para que você tenha o backup correto da forma correta, tá? Então tenham atenção quanto a isso, revisem a sua política de backup e deixem aqui nos comentários suas dúvidas, suas sugestões e guardem suas perguntas mais interessantes para a nossa live. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau.